Mas afinal, o leite da mãe pode não sustentar o bebê? Parecer que a criança não está saciada, é o leite da mãe que está sendo suficiente? Na maioria das vezes, essa é uma impressão materna, né? Quem vai dizer para nós se o bebê está bem ou não, apenas no aleitamento materno, né? Sem precisar de uma complementação como a fórmula infantil, vai ser o desenvolvimento do peso, da estatura e do que a gente espera que esse bebê faça para a sua idade, né? Por isso o acompanhamento pediátrico é muito importante. Ali no primeiro semestre de vida, principalmente, a consulta deve ser mensal. Se esse bebê não estava ganhando bem peso, até antes disso, às vezes em 15 dias repesar. Mas então assim, sempre que você amamenta um bebezinho ao leite materno exclusivo, né? E a dúvida é se o bebê está ou não saciado, a primeira questão é acompanhamento de peso e estatura. Então, principalmente ali no primeiro trimestre, a gente espera ali que o bebê ganhe em torno de 20 a 30 gramas ao dia. Isso não precisa ser uma receita de bolo, né? Às vezes, ganhou 19 gramas ao dia, tá indo muito bem, beleza, segue o acompanhamento, às vezes ganha mais do que isso, ganha 40, 50 gramas ao dia, mas a gente tem uma média ali de segurança. Então, o acompanhamento, assim, pediátrico é o que vai dizer, principalmente em relação ao peso. Mas, assim, Lauren, tu amamenta um bebezinho, né? E o que às vezes te faz pensar que esse leite não estaria deixando o bebê saciado, né? O que é o sinal dele ou que tu escutas a esse respeito que te deixa insegura a esse respeito? Então, normalmente quando dá um mamazinho, passam uns minutos, já tá lá ele chupando a mão, enlouquecidamente chupando a mão, como se não tivesse mamado. Certo, então vamos lá. Mão na boca do bebê é fase oral, desenvolvimento normal. O bebê precisa colocar a mão na boca. A gente não deve tirar a mãozinha do bebê na boca. Ele está conhecendo o mundo pela boca, né? E o domínio das mãos é o primeiro que acontece. Eu gosto de explicar para os pacientes que o desenvolvimento do bebê é sempre crânio-caudal, né? Ele é da cabeça para os pés. Então, o primeiro mesinho, aquele olharzinho que era bem vago, bem perdido, ele passa a ser um pouco mais fixo. Depois ele acompanha com os olhos, o pescoço, né, que era bem caidinho, ele passa a sustentar, o sorriso social, então ele começa a sorrir para ti quando tu sorri para ele, por causa do neurônio espelho, e aí aos 2 meses começa muito essa questão das mãos. Então eles têm o reflexo palmar, tudo que encosta ele fecha, né, então ele vai pegar no cabelo, ele vai pegar numa fraldinha, numa roupa, agarra em tudo, e aos 3 meses, principalmente ali 2 para 3 meses, eles começam a colocar a mãozinha na boca muito, e aí de forma intencional. Antes disso era meio aleatório, mas principalmente de 2 para 3 meses, intencionalmente eles vão colocar a mãozinha na boca. E tudo vai na boca, né? Tanto a mão quanto os objetos quando ele consegue pegar. Então é muito comum até que pertinho ali do 4º, 5º mês, as mães querem entrar com a introdução alimentar e com a fala assim, né, de que, Tati, mas assim, tudo ele pega e ele coloca na boca. E eu brinco, eu sempre até falo assim, né, ele pode acabar de mamar, se tu der para ele uma sola de sapato suja, ele vai pegar e vai colocar na boca. Porque não é fome, ele é uma fase oral, ele vai botar tudo na boca, ele vai conhecer as coisas pela boca. Então, o fato dele botar a mãozinha na boca não significa que ele não está saciado. Quando eles são bem pequenininhos, né, a gente percebe ali posição de língua, aquele procurar da boquinha como um sinal de fome. Mas quando eles são maiores, a gente fica tranquilo. Ele pode terminar de mamar, vai botar a mãozinha na boca, não quer dizer que precisa voltar ao seio ou na fórmula. E aqui, eu acho que uma coisa interessante da gente conversar é que, no caso do teu bebê, né, Lauren, é aleitamento materno exclusivo. Mas é muito comum que as mães comparem o bebê que mama no seio com o bebê que usa fórmula infantil. Geralmente os bebês que usam a fórmula vão ficar ali 3 horas sem amamentar. Por quê? Porque o coágulo do leite da fórmula, ele é um pouco mais difícil de digerir dentro do estômago e do intestino. E ele faz uma drenagem do sangue do cérebro para o estômago para para digerir esse leite que é um pouquinho mais difícil de digestão. Isso faz com que cause uma sonolência, né, nesse bebê. É como se ao invés de comer um peixinho ou um alimento mais leve, ele estivesse comendo uma costelada. Então ele vai ficar um pouquinho mais sonolento para fazer essa digestão e vai demorar um pouquinho mais para pedir novamente, né, fazendo com que a gente entenda assim, ele ficou de barriga cheia e saciado com a fórmula e o meu bebê que é do peito, ele já pediu em menos tempo, né? Porque no aleitamento materno é livre demanda. Então muitas vezes ele vai terminar de mamar e daqui meia hora ele tomou de novo mais um pouquinho e daqui a 2 horas ele mamou de novo. Então a gente não tem tanto
aquela regra dos horários, né? Como tem um pouco mais com a fórmula, entende? Então isso pode também deixar a mãe que amamentar o seio um pouquinho insegura e não precisa e não deve, né? O aleitamento materno é livre demanda, então à vontade, sempre que ele pede a gente oferece, mas o fato de ele terminar de mamar e botar a mãozinha na boca não significa fome, tá? E se meu bebê está ganhando mais peso do que o padrão, muito mais peso, eu preciso me preocupar? Diminua a quantidade de oferta do aleitamento materno? Normalmente não, né? A gente tem casos assim esporádicos ou bem ocasionais mesmo, isolados, de às vezes um leite que tem um grande teor de gordura, que a gente chama de crematócrito, né? Que é o teor de gordura do leite materno, e que aí às vezes aquele bebê está muito fora da curva e vai ser orientado a espaçar um pouquinho mais as mamadas, mas isso é uma situação bem esporádica, né? Eu tenho ali, assim, 20 anos que eu sou pediatra, talvez uns 3, 4 pacientes que a gente passou por uma situação semelhante, que acompanha com a nutróloga, mas são situações bem, assim, bem esporádicas, porque a maioria desses bebês que mama bem e ganha lá 40, 50 gramas ao dia, também cresce muito, né? Então, se o peso e a estatura estão crescendo harmonicamente, adequadamente, está tudo bem com esse bebê. E a gente vai acompanhar não só em gramas por dia, mas em gráfico de crescimento, né? Aqueles gráficos que todo pediatra deve preencher. Então, o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça, o peso e o tamanho da criança. E a gente vai acompanhar o gráfico da criança. E por isso também é importante a gente comparar o bebê com ele mesmo, né? Porque eu não posso pegar, por exemplo, teu bebê, Lauren, de 3 meses e comparar o peso dele com o outro bebê de 3 meses e dizer, ó, ele tá mamando pior ou melhor porque é mais ou menos pesado. Eu vou ter que comparar o teu bebê com o teu bebê na linha dele do mês passado, na linha dele do mês anterior e na linha do próximo mês. Então, a gente compara cada criança com ela mesma e não com outras crianças, mesmo que seja da mesma idade, mesmo que seja filhos do mesmo pai, da mesma mãe, irmãos, mas cada criança vai ser acompanhada no seu gráfico de crescimento. E por isso, então, o acompanhamento pediátrico é importante, né? Porque às vezes a gente fica comparando um filho com o outro, um bebê de uma amiga, o que a gente acompanhou lá, né, com a influencer ou lá no TikTok, e de repente essas informações podem deixar a gente inseguras diante de um bebê que estava indo tão bem. Então, né, acompanhe o seu bebê com o seu médico de confiança, de referência, tenha um pediatra para chamar de seu e sempre acompanhe o seu bebê de acordo com a evolução dele mesmo, para a gente seguir e acompanhar para ver se é necessário realmente complementar, ver o momento da introdução alimentar e que esse bebê seja acompanhado com toda a segurança e que ele tenha toda a saúde do mundo, tá? Desejo para vocês uma ótima semana e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre isso.